Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, Medicina de Primeiro Mundo em Linhares, oferecem Bate-Papo das 6. A Uniscan é o centro de referência para diagnóstico de mamas no norte do estado, com mamografia 100% digital, tomossíntese, biópsias mamárias, ressonância magnética das mamas, entre outros exames. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Olá, boa noite a todos. Está começando mais um Bate-Papo das 6. Toda quarta a gente faz o programa comentando assuntos ligados à medicina e à saúde. Eu sou Ricardo Perrone, eu estou substituindo hoje o Dr. João Eduardo e gostaria de cumprimentar todos que estão nos assistindo. Lembrando que o programa é transmitido na TV Sim e simultaneamente pelo YouTube e pela Rádio Sim, 106.1. O papo hoje é acidente vascular cerebral e para isso a gente trouxe um time de especialistas. O Dr. Ângelo Guarsoni, neurocirurgião. Boa noite, Dr. Ângelo. Boa noite, Ricardo. É um prazer estar aqui para a gente poder discutir sobre esse tema tão importante que é o AVC. E a doutora Daniela Campostrini. Boa noite, doutora. Boa noite, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, esse é um tema bastante frequente, bastante importante de saúde pública, e eu gostaria de fazer a primeira pergunta para o Dr. Ângelo, e o que é o AVC? O que é o acidente vascular cerebral, doutor? O acidente vascular cerebral, Ricardo, é a disfunção em alguma parte do cérebro, né? Seja pela falta de suprimento sanguíneo, ou seja, por um entupimento de uma artéria, ou por um derramamento de sangue, que é o derrame, né, que é a hemorragia cerebral, causando a destruição de neurônios naquela determinada região. Então, os AVCs eles se dividem em AVCs isquêmicos e hemorrágicos, né, e é quando a perda do suprimento sanguíneo, seja por uma hemorragia ou seja pela falta de fluxo, afetam o funcionamento neuronal e causam os sintomas daquela região. Por exemplo, se a área motora é afetada, né, na região lateral aqui do cérebro, se perde esse suprimento sanguíneo, o paciente fica com dificuldade de mexer o braço, com a boca torta. A gente vai explicar isso no decorrer do programa, mas é basicamente isso, é a falta de fluxo sanguíneo em uma determinada região. Então, no caso, é uma doença que se divide em duas, no caso. Existem dois tipos de AVCs diferentes. Quais são esses tipos, doutora Daniela? Então, foi o que o doutor Ângelo, né, já falou. O AVC isquêmico, que é a falta do suprimento sanguíneo às células cerebrais, é o tipo mais comum, né? É a doença mais prevalente hoje no mundo, é uma doença cerebrovascular que também causa maior número de incapacidade e morte. Então, é uma doença muito prevalente, é muito importante hoje a gente estar aqui para conversar sobre essa doença. E o outro tipo é o hemorrágico, que ele já comentou. Uhum. E a pessoa sabe que está tendo AVC? Quais os sintomas que ela sente? O que acontece para essa pessoa perceber que está tendo essa doença? Ou quais são as alterações que a pessoa sente? Então, o AVC, ele vai afetar uma parte do cérebro. Nós temos várias funções cerebrais. A parte motora, por exemplo, né? Então a gente, por exemplo, pode ter um AVC que pega a parte de face, de braço e de fala. Esse é o AVC mais comum. Então a gente fala assim, a família tem que começar dentro de casa essa identificação. É o familiar, a pessoa que está sentindo, ela precisa identificar. Então a gente fala coisas muito simples. Pede o paciente, às vezes, para sorrir, para tentar identificar se há alguma assimetria na face. Pede, às vezes, a pessoa para levantar os braços, erguer os braços e ver se há uma diferença, há uma dificuldade. Geralmente é unilateral, é um lado que está mais fraco. E peça, né, o paciente então para sorrir, levantar o braço, mexer a perna. Se houver alguma dificuldade motora, ele está tendo um AVC, geralmente. Esse é um AVC que pega a área motora e a área de fala. Temos outros tipos de AVC, menos comuns. AVCs que pegam mais a parte de coordenação motora, de equilíbrio. Então, vai dar sintomas como se fosse até uma labirintite, né? A pessoa tem enjoo, tontura, vertigem. Mas o principal AVC mesmo, ele vai atrapalhar a fala, a simetria no lábio, vai ficar assimétrico, e a força, principalmente da mão e também da perna. Da visão também, né? Temos outro tipo de AVC, né? Que pega a área da visão. Sim.
que às vezes então é um campo visual, a pessoa não sente nem na fala, nem na simetria da boca, nem no braço, ela vai sentir um campo visual perdido. O importante falar aqui é que ele é súbito. É algo que você está normal e de uma hora para outra ele acontece. Então o AVC, ele não vai ficar avisando, e ontem eu senti uma dormência. Geralmente você ou acorda já com esses sintomas, ou ele é súbito. Entendi. Então são alterações de força, de fala, de visão, que acontecem de uma hora para outra. E tem um tipo de paciente mais específico que sente isso? Existem fatores que ocasionam isso, que fazem acontecer? Sim. No caso do AVC, existem os fatores de riscos mais conhecidos, que são os fatores de riscos que a gente pode modificar, que são os hábitos, né? Tabagismo, entendeu? Sedentarismo. Então, o paciente que não faz exercício, o paciente que tem uma alta carga de tabágica, né, que fuma muito, ou até os que fumam menos, também tem o risco de desenvolver o AVC, porque o cigarro ele afeta a parede dos vasos, né, causando o que a gente chama de aterosclerose, que é a formação de trombos ou placas nas artérias. A hipertensão arterial, que também é um fator modificável, né, que se tratada, a gente diminui muito a chance do paciente desenvolver AVC. O diabetes também é uma doença que causa doença na parede dos vasos, né, podendo causar placas nas carótidas, placas nos vasos intracranianos. E temos as causas que não são modificáveis, né, os fatores de riscos não modificáveis, que é raça, pacientes de mais idade têm mais chance de desenvolver AVC, mas o mais importante da gente dizer e frisar em relação à população é que se você pratica exercício, se você controla a sua pressão, se você não fuma, se você controla o seu diabetes, você tem muita chance, você reduz em até 80% de chance, reduz em até 80% a chance de você ter um AVC. Então, por isso que é importante que as pessoas saibam que existem esses fatores de risco. Existem outros fatores de risco também, pacientes com problemas cardíacos, arritmias, né? Precisam buscar tratamento, porque a arritmia cardíaca ou qualquer problema no coração, placa nas carótidas, o diagnóstico precoce disso pode evitar um AVC, porque quando você tem uma placa na carótida, essa placa pode desprender e entupir a circulação cerebral, ou se você tem uma arritmia cardíaca, um problema cardíaco que pode gerar um trombo no coração, também pode desprender e fazer um AVC, que seria o AVC isquêmico, né? Então, todas essas são causas modificáveis, né? Que você pode fazer diagnóstico precoce ou pode mudar o seu estilo de vida, reduzindo a chance de ter AVC. Então, é importante que a gente fale isso para a população, para que a população se conscientize, né? Entendi. Então, o paciente que está em casa, que sente essa perda de força, essas alterações neurológicas, que tem os fatores de risco, quando acontece um episódio desse, qual é o primeiro passo? Ele tem que procurar um médico? Qual é o primeiro passo que esse paciente tem que dar, doutora Daniela? Então é fundamental identificar, né, que está acontecendo algo estranho, né, com o seu corpo, identificar esses sintomas e saber mesmo, a gente precisa orientar a população. Se a população não identificar, ela não vai chegar no hospital a tempo. Então, deu alguma alteração, nós já falamos, na fala, no sorriso, na força do braço, da perna, ou alguma tontura muito súbita, incapacitante, com enjoo, vontade de vomitar, uma coisa extrema, assim, súbita, alguma alteração de campo visual, é importantíssimo ir direto ao hospital. Não podemos perder tempo. Então, a gente tem que explicar, falar, repetir, né? Não podemos perder tempo. É direto ao hospital. Então, é o caso que tem que procurar um pronto-socorro. Não é deixar para depois, procurar um médico em casa, nada disso. E é importante falar assim, se a gente tiver um conhecimento da cidade, de onde nós estamos, é importante procurar um hospital que tenha uma tomografia. Que, às vezes, a gente atrasa esse atendimento quando a gente vai para um pronto atendimento, onde... Porque a gente às vezes não sabe diferenciar, né? Uma situações simples, onde a gente tem que procurar um pronto atendimento simples do bairro, né? Mas tem situações de AVC, quando é AVC que eu identifico esses sintomas que a gente já falou, não dá para perder tempo, não dá para procurar um pronto atendimento do bairro, não dá, tem que ligar para o serviço de emergência da sua cidade, em alguns lugares é o SAMU, na nossa região geralmente é o bombeiro, ou até um familiar, se for possível, e tem que ir para o hospital. Não pode perder tempo nesse caminho, não.
Então, unidade básica de saúde, pronto atendimento de bairro, não funcionaria nesse caso? Não funcionaria nesse caso. Nós vamos atrasar, que nós vamos comentar mais para frente, né, que hoje tem um tratamento que dá para a gente, né, fazer, mas tem tempo para ele. A gente fala que tempo é igual vida, é igual o cérebro. Se a gente atrasar para chegar, para buscar esse atendimento, aí nós já vamos entrar naquela parte onde não dá mais para tratar, só para amenizar os danos. Quando a Dani fala isso, quando a doutora Daniela fala isso, é muito importante ressaltar essa atenção, porque o problema, quando a gente está nos congressos, nas aulas e nas nossas discussões, o problema do AVC, na verdade, é que o AVC não dói. Então, quando você tem um infarto do coração, o coração dói, você fica sudoreico, vomita. Então, a dor faz com que você corra para o pronto-socorro e existiu, né, durante os anos, essa conscientização da população de que dor no peito é igual ao pronto-socorro. Então, o que a gente tem buscado, né, ao longo do tempo é ir orientando a população que tudo que a doutora Daniela falou, boca torta, braço fraco, sensação de dormência, dificuldade de andar, entendeu? Alteração do campo visual, marcha que começa a andar como bêbado, que a gente chama de marcha ebriosa ou a marcha incoordenada. Tudo isso são sinais de AVC. Não é o tipo de coisa, não, eu vou ali voltar para minha cama e eu vou dar uma deitadinha e vou melhorar. Não é assim. Sentiu qualquer um desses sintomas, é direto ao pronto-socorro. E a gente sabe que essa doença é uma doença grave que até antigamente tinha um tratamento muito diferente do que a gente tem hoje. Quais são essas novidades do tratamento atuais aqui para essa doença aqui na cidade? Em relação à evolução, a revolução que o AVC sofreu nos últimos 15, 20 anos, começou em 1995 com o uso do trombolítico. O que é o trombolítico? Estamos falando do AVC isquêmico agora. Vamos dizer assim que o AVC isquêmico corresponde a 80% dos AVCs. Então, se o AVC isquêmico é um entupimento de uma artéria que leva sangue a uma região nobre que cumpre a função da fala, ou do braço, ou da coordenação, ou da visão, a intenção primordial é que a gente consiga desobstruir esse vaso. De acordo? Então, o que aconteceu nas últimas décadas é que foram desenvolvidas medicações, que são as medicações trombolíticas, que feitas num período curto de tempo, até 4 horas e meia, você consegue ter sucesso em uma grande porcentagem dos casos na reperfusão, na recanalização, na abertura deste vaso. Para vasos mais calibrosos, que são fechados, que são os vasos mais da circulação proximal, às vezes o trombolítico ele tem que ser feito, mas precisa de uma terapia que a gente chama de terapia endovascular, que é o cateterismo, para retirar o trombo. Então, o avanço que aconteceu nessas últimas décadas foi a reperfusão no AVC. Quando a gente olha para 1970, o paciente chegava, não tinha uma droga para ser feita, não tinha uma medicação e o paciente ficava sequelado. Então, a evolução dos últimos 10 anos se deu em relação à medicação que pode ser feita num tempo determinado, a droga pode ser feita hoje em dia até 4 horas e meia, e esse cateterismo para vasos mais calibrosos que pode ser feito também até 4 horas e meia, em alguns casos selecionados até mais tempo. Ok? O nosso grande desafio, para fechar a pergunta, é explicar ao poder público e gerar dados que mostrem que este tratamento é custo efetivo, ou seja, oferecer esse tratamento regionalizado, por exemplo, um polo de AVC na região norte do Espírito Santo, explicar para o poder público, conseguir gerar o convencimento de que ter esse polo de tratamento do AVC, oferecendo este tratamento dentro desse tempo, é custo efetivo. Você vai gastar para tratar o paciente, mas o paciente vai sair melhor, não vai precisar de apoio do INSS, vai voltar para a família, vai voltar a produzir. Então esse é o grande desafio. Infelizmente, este tratamento trombolítico, ele é possível de ser feito em alguns casos, mas ainda não é um tratamento universalizado. Então a gente está nessa luta, todos os neurologistas, os neurointervencionistas, né? Essa é a grande batalha da nossa área na saúde pública de tratamento do AVC.
Então, pelo que o doutor Ângelo falou, doutora Daniela, ele deixou muito claro essa parte do tempo que o paciente tem que sentir os sintomas, procurar o tratamento e ser tratado. Sendo que esse centro não tem um centro específico aqui em Linhares, o centro mais próximo seria provavelmente em Vitória, na capital, esse tempo fica bastante curto, porque se você tem 4h30 e daqui em Vitória 2 horas, fica mais difícil. Esse paciente que não tem o acesso a esse tratamento, quais seriam os prejuízos que ele podem ter de não ser atendido nesse tempo ideal? Então, o que a gente tem que frisar da importância desse tempo é talvez um dado que a gente não tem em mente, mas é mais ou menos 70% dos pacientes que sofreram um AVC isquêmico geralmente não voltam ao mercado de trabalho. Então, a gente está falando de uma doença incapacitante, que um alto gasto depois pós-AVC. Então, para começar, todo aquele atendimento pré-hospital é importante. A prevenção que a gente conversou aqui um pouquinho, né? Da pressão alta, do diabetes, da atividade física, do tabagismo. Que reduzem até 80% a chance de você desenvolver o AVC, os fatores modificáveis, né, doutora Daniela? Primeira coisa, reduzir o AVC, não ter AVC, é tentar não ter. Esses fatores modificáveis a gente tem que buscar imensamente isso. Atividade física, não fumar, controlar a pressão, controlar o colesterol, controlar o diabetes. Ainda assim, vamos ter uns AVCs. Se a gente buscar esse atendimento de forma rápida, com um tempo adequado, se a gente chegar no hospital, porque o grande desafio é a gente pegar esse paciente até 4h30. Parece muito? Não é. Ele começa a sentir as alterações, duvida, o outro fala para deitar, para descansar. Às vezes o paciente está no interior, não tem um transporte. Eles não chegam até 4 horas no hospital. É muito difícil quando chegam. Mas se chegar e a gente puder instituir um tratamento que abra essa artéria, a gente vai diminuir muito a incapacidade desse paciente. E quem sabe esses 70% que não voltam para o mercado de trabalho passe a voltar mais. Porque esse 70% que não volta, ele vai ser custeado pelo governo. Ou, né, vai ficar pelo governo, com familiares. Às vezes ele não fica totalmente incapaz, mas ele fica com um braço que não permite voltar ao trabalho. Então, o custo que o governo vai ter com ele depois, porque ele não voltou ao mercado, vai ser alto. Então, esse polo que a gente conversa de um tratamento especializado de AVC é importante. Tá, né? Tem assim, a possibilidade de ser feito, né, no hospital ali no Rio Doce, algumas vezes consegue ser feito, mas não é algo que está instituído, organizado, precisa de toda uma organização, de todo um empenho que envolve, né, Estado, envolve os médicos, os neuro. Entendi. As causas, os fatores de risco que vocês falaram, da pressão alta, do diabetes, esse paciente deve ser controlado por quais médicos? Um cardiologista, um neurologista? Antes de ter um evento vascular, como ele deve fazer essa prevenção? O doutor Ângelo. Todo paciente que sabe que tem a hipertensão, o diabetes, né, ele normalmente é acompanhado pelo seu cardiologista para tratar da pressão alta, para tratar da doença do diabetes, né? Alguns pacientes de diabetes acompanham com o endocrinologista também. Se possível, essa organização multiprofissional é importante, né? Mas a partir do momento em que o paciente tem o evento agudo, né? E aí ele vai ser acompanhado pelo neurologista, pelo neurointervencionista, e o interessante do tratamento, seja na prevenção, né, com o cardiologista, com o endócrino, com a realização de exercícios, né, e com, depois, se em caso de ocorrer o AVC, com o neurologista, com a equipe hospitalar que vai cuidar desse paciente, o importante é que a gente tenha essa noção de que, seja na prevenção primária, ou seja, depois de acontecido o AVC, a questão ela é multiprofissional, né? Um paciente que tem hipertensão arterial precisa acompanhar de perto para poder tratar. A hipertensão arterial gera problemas cardíacos, problemas vasculares, assim como a diabetes também. Entendi. Esse assunto bastante interessante, a gente vai dar uma pausa no primeiro intervalo, mas já a gente está de volta para continuar com esse assunto. Boa noite, estamos de volta com o Papo das 6 e o tema de hoje é acidente vascular cerebral, o AVC.
Estamos aqui hoje com o Dr. Ângelo, que é neurocirurgião, e a doutora Daniela, que é neurologista. E no primeiro bloco a gente falou da prevenção, do que é o AVC. E agora a gente recebeu uma mensagem do WhatsApp do Adriano Boni. Ele disse: boa noite, realmente, quanto mais rápido o tratamento, melhor. Tive um AVC em 2018 e isso foi muito importante. Ele é morador do Jardim Laguna e foi tratado aqui em Linhares. O tratamento, doutor Ângelo, consiste dentro do hospital, no ambiente intra-hospitalar. Como que funciona? O que o médico faz com o paciente quando ele chega lá com uma suspeita de AVC? Então, a gente já falou aqui do tratamento pré-hospitalar, a doutora Daniela e eu falamos da importância da identificação do AVC, de não menosprezar esses sintomas de fraqueza, alteração da fala, alteração da visão, e procurar o hospital o mais rápido possível. Quanto antes possível procurar o hospital, mais chance do paciente poder receber algum tratamento mais efetivo. O que seria esse tratamento? O paciente chega no hospital, né, vai ser monitorizado, né, vai ser acionada a equipe do pronto-socorro, junto com a equipe de neurologistas, tá? E vamos ver a monitorização do paciente, como está a glicemia, a pressão arterial, né, o atendimento primário. Quando você examina o paciente, tudo isso o mais rápido possível, com a maior efetividade possível. Quando o paciente é examinado e você detecta que pode ser um acidente vascular cerebral, o primeiro exame que tem que ser feito é uma tomografia de crânio. Então, esse diagnóstico ele não é só clínico, ele tem que fazer um exame. E esse exame de tomografia tem disponível aqui em Linhares, nos hospitais que são disponíveis à população? Sim. É um exame acessível e é possível de ser feito. E por que é importante ser feito? Porque ele direciona o tratamento. Se a gente disse que o AVC pode ser 80% isquêmico e 20% hemorrágico, e disse que o AVC isquêmico, nos últimos anos, evoluiu o tratamento e a gente consegue fazer uma medicação para dissolver esse trombo, ou então o uso de catéter para poder tirar esse trombo e devolver o fluxo sanguíneo ao cérebro do paciente, a gente não pode fazer um trombolítico, não pode fazer um remédio para dissolver trombos se o paciente estiver tendo uma hemorragia. Então, o principal exame é a tomografia para fazer essa diferenciação. Tendo feito a tomografia e a tomografia estando normal, dentro das primeiras 4 horas e meia, e o paciente apresentando esses sintomas de AVC, é possível fazer essa medicação, né? O que eu disse é o seguinte, que a gente luta por uma universalização desse tratamento porque acredita que quanto mais pacientes forem tratados de forma mais precoce, mais pacientes vão se beneficiar, vão voltar para suas famílias, vão ficar sem sequelas, vão voltar a ser produtivos. Então, fez a tomografia, não foi identificada hemorragia e não foi identificado nenhum sinal de AVC isquêmico, a tomografia tem que estar normal, a gente está autorizado a fazer essa medicação. Esse é o tratamento ideal, né? Em caso do paciente ter muitos sintomas e ter algum sinal de que a oclusão do vaso é de um vaso de grande calibre dentro do cérebro, que a gente chama de circulação proximal, então esse paciente é feito essa medicação trombolítica e ele é enviado, né, para a máquina de cateterismo cerebral, que é na hemodinâmica. Então é feito um estudo dos vasos do cérebro, identificado esse possível vaso, e aí se usa o material, os catéteres que cada ano que passa estão mais modernos, vamos dizer assim, de uma forma geral, para a gente subir na artéria, passar esse catéter, às vezes com um catéter que aspira o trombo, às vezes com um catéter que se liga ao trombo e puxa o trombo, para poder desobstruir esse vaso. Esse é o tratamento ideal. Seja como for, tendo o tratamento ideal ou não, é necessário que a população entenda que é possível, que é necessário identificar os sintomas e que quanto antes forem identificados é possível fazer o diagnóstico e oferecer um tratamento para diminuir sequelas. Aqui em Linhares, a gente consegue fazer esse tipo de intervenção, né, através da máquina na hemodinâmica, na Unicor, que é anexo ao Hospital Rio Doce. Então é possível oferecer esse tratamento em casos selecionados
né? E a gente espera, no decorrer do tempo, universalizar esse tratamento para toda a população. Então a intenção é deixar esse tratamento um dia disponível para todo mundo, inclusive no SUS. O que depende mesmo é do empenho do Estado, do município. Do poder público como um todo, né? Seja nacional, estadual, é uma política de saúde pública. Porque, veja bem, se o AVC causa 100 mil mortes por ano no Brasil, junto com as doenças cardíacas, está sempre entre a primeira e a segunda causa de morte. Então é bastante importante. Então é uma epidemia de AVC. É isso que a gente tem que entender. É a principal, fica oscilando entre doenças cardíacas, primeira, segunda, ano a ano. Então está entre as principais causas de morte. Então o que a gente luta, o que a sociedade de neurologia, de neurointervenção, a sociedade de neurointensivismo luta, é que conseguir produzir material para explicar que ao poder público que é necessário que se universalize esse tratamento, né? Porque aí a gente vai conseguir salvar mais pessoas, diminuir as pessoas incapazes, voltar essas pessoas para sua produtividade, né? Certo. E, doutora Daniela, e quando o paciente ele teve o AVC, ele foi tratado no tempo ideal, recuperou os sintomas, ou às vezes ficou algum resquício, uma sequela, ou o paciente que não foi tratado corretamente e tem uma sequela mais grave. Esse paciente, o que é feito? Ele tem algum acompanhamento para fazer no consultório, no hospital? Como que funciona essa dinâmica? Sim. Então é fundamental, né? Depois de diagnosticado, teve o AVC, ele precisa procurar um consultório de um neurologista, o cardiologista também ajuda bastante nesse momento, para tentar buscar a causa desse AVC. Porque tendo um AVC, se a gente não identificar qual foi a causa, essa pessoa está sujeita a ter um outro episódio. Então, às vezes foi um AVC pequeno, um AVC lacunar, que a gente fala, deu pouca incapacidade, ele teria que ser definida a etiologia ali para evitar um próximo. Então, ele vai buscar um consultório, e nesse consultório a gente vai buscar algumas causas. As principais causas, então a gente vai olhar na parte sanguínea, parte de colesterol, de diabetes, né, dosagem de outras substâncias, como ferritina, B12. Nós vamos pesquisar a carótida, ver se não tem alguma obstrução de carótida, importante. Detectada alguma obstrução, a gente vai encaminhar para um vascular. Às vezes é necessário desobstruir essa carótida. Vamos pesquisar causas cardíacas, através de um ecocardiograma. Vamos ver se tem algum trombo, né, algum coágulo no coração que possa entupir algum vaso cerebral. Fazer um exame chamado Holter, geralmente, que vai pesquisar a parte de arritmia cardíaca. Então, a gente pesquisa arritmia cardíaca, alguma obstrução de algum vaso cerebral, a gente vai pesquisar causas sanguíneas. Nos pacientes mais jovens que sofrem de AVC, vai pesquisar também parte de coagulopatia, pacientes que têm mais predisposição a fazer algum coágulo. E, fora isso, a gente também vai fazer a prevenção secundária, né? Então, além de identificar etiologias, que são essas causas, a prevenção secundária, que geralmente a gente usa antiagregante, né? Um remédio que vai diminuir essa agregação do sangue, esse coágulo. O mais comum é o AS, a aspirina. Então, a gente precisa orientar tratamento. Além da prevenção com remédio, a gente vai reforçar aquilo que já foi falado no primeiro bloco. A prevenção que a pessoa tem que ter, cuidando da sua pressão, do diabetes, do colesterol, fazendo atividade física, deixando de fumar, deixando de ingerir bebida alcoólica. Então, é isso que nós vamos conversar no consultório. A gente vê alguns pacientes ou histórias de famílias, de pacientes que falam que o paciente teve um princípio de AVC, um AVC inicial. O que seria isso? Isso existe? Como é que é esse caso, doutora Daniela? Então eles chegam falando assim que teve um princípio de um AVC. Minha boca ficou torta, meu braço ficou fraco, durou algumas horas, alguns minutos e melhorou, nem procurei o médico. Mas essa é a hora de procurar, porque nessa ocasião aí ele está tendo um ataque isquêmico transitório, que a mesma causa do AVC é a causa do ataque isquêmico transitório, porém deu tempo do vaso reperfundir, né, daquele tecido cerebral que sofreu uma isquemia, deu tempo desse vaso reperfundir espontaneamente, esse sangue chega nesse vaso, nessa região cerebral, irriga essa região cerebral, mas alguma coisa está acontecendo para que esse sangue tenha dificuldade de chegar nesse tecido cerebral. Quando esses sintomas eles retornam dentro de 24 horas, a gente fala, então, que foi um ataque isquêmico transitório. Então, espontaneamente, teve sintoma de AVC e esse sintoma melhorou, foi um ataque isquêmico transitório. Mas a busca pelo hospital tem que ser da mesma forma como buscaria por um AVC.
Porque esse paciente que teve esse princípio de AVC, que é o ataque isquêmico transitório, ele tem um risco mais aumentado do que a população normal? Sim, o ataque isquêmico transitório, esse nome complicado, é o AVC que melhorou. É o paciente que obstruiu o vaso em algum momento e esse pode ter durado alguns minutos, 15 minutos, 20 minutos, 2 minutos e ele reperfundiu por algum motivo. Mas como já foi dito, as mesmas causas que causam o AVC permanente, que dura hora e meia, é a mesma causa que causou o AIT. Então a sua pergunta ela é muito pertinente, porque a gente sabe, os estudos mostram que o paciente que fez esse tal ataque isquêmico transitório, ele tem muitas vezes mais uma chance de repetir um AVC permanente dentro da próxima semana. Então o nível de alerta tem que ser tão grande quanto no estudo das principais origens de um possível trombo no caso do AVC isquêmico, né? Que seria o coração, com todos esses exames, um ecocardiograma, Holter, investigação de arritmia, os Doppler das carótidas vertebrais, né? E até extrapolando o estudo dos vasos intracranianos mesmo, né? Então, é de extrema importância, a gente pode até dizer que o paciente que teve um AIT é o paciente que teve a chance de se prevenir, né, de ter uma história pior, que seria uma sequela permanente. Certo. Então, essa história de quem teve um AVC pode ter outro, é verdade? Verdade. Certo. E quem teve um AVC permanente, né, quem teve não só o AIT, como teve uma isquemia que durou, fez uma isquemia, fez um déficit, seja do braço, enfim, da fala, que ficou permanente, ele pode repetir esse AVC em outras áreas. As pessoas que têm AVC, elas têm chance de repetir em outras áreas e ficar cada vez mais sequeladas. Então, por isso que é necessário esse acompanhamento multiprofissional, cardiologista, neurologista, quando você tem um AVC. Né? Outra coisa importante de dizer também, desculpa, é que esses pacientes, eles precisam, depois que você já teve o AVC, né, a gente tenta de tudo para prevenir, orienta, explica, né, fala da saúde, mas depois que você teve, precisa desse acompanhamento multiprofissional e lembrar sempre que os profissionais da fisioterapia são fundamentais, né, na reabilitação desse paciente, na reabilitação do membro, a fonoaudiologia, no caso da fala, né, para que o paciente possa se reestabelecer o máximo que for possível. Porque o cérebro tem uma neuroplasticidade, às vezes você tem um AVC que te causa um déficit, mas com trabalho, com a fisioterapia, né, você tem grandes chances de ter uma melhor qualidade de vida para esse paciente. Hoje em dia a gente sabe que os pacientes, voltando a falar dos centros de referência, que é muito importante a gente alertar isso, a gente sabe que o paciente que é tratado, por exemplo, num centro de referência para AVC, que a gente chama de unidade de AVC. A gente sabe que esses pacientes eles têm um desfecho melhor, ou seja, eles saem com menos sequela, eles têm um menor índice de mortalidade. Por quê? Porque os profissionais eles estão engajados no tratamento daquela doença específica. O fonoaudiólogo está acostumado a ver, o fisioterapeuta, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, toda essa equipe intra-hospitalar, né? Estou falando agora do intra-hospitalar, que assiste esse paciente, já está acostumado com essa patologia, sabe tudo que precisa ser feito. Então é muito importante ressaltar que o futuro, olhando para o futuro dessa doença que é muito prevalente, que mata muito, é a organização, né? Seja no setor privado, seja no setor público, de centros especializados no tratamento desse problema, para que melhore o resultado e o desfecho do paciente. Porque existe a crença que o paciente que já teve AVC e tem a sequela, ele não melhora. No consultório, você vê com esse acompanhamento com fisioterapia, esse paciente evolui, assim, consegue ter uma vida normal depois de novo? Qual que é o desfecho? Esse atendimento multidisciplinar é fundamental. Da mesma forma como a gente fala que procurar o hospital imediatamente ao início dos sintomas, essa busca rápida pelo atendimento hospitalar quando sente os sintomas é fundamental para o cérebro, você, depois que ficou com a sequela, esse atendimento multidisciplinar com fisioterapeuta, fono, terapia ocupacional, ele também é fundamental que seja feito de forma precoce. Quanto mais precoce, melhor a recuperação. E o paciente consegue se recuperar e ter uma vida. Fundamental. Ah, bacana. Vamos para o segundo intervalo. Agradeço a presença dos doutores e
e a audiência e até o próximo bloco. Boa noite, estamos de volta com o Bate-Papo das 6. O tema hoje é acidente vascular cerebral. No primeiro bloco e no segundo a gente falou bastante sobre o AVC isquêmico, que é um dos tipos de AVC. Um outro tipo de AVC é o AVC hemorrágico, não é isso, doutor Ângelo? Quais são as diferenças de um para outro e quais são as características? Sim, a gente já discutiu aqui o impacto social do AVC, a prevalência, quantos que mata muito, que é uma doença que deixa com muita incapacidade, né? E é dividido o AVC, que é o acidente vascular cerebral, em dois tipos. O isquêmico, que corresponde a 80%, que é a falta de fluxo no cérebro, falta de fluxo sanguíneo na região nobre do cérebro, e o AVC hemorrágico, que é o derramamento de sangue, popular derrame, entendeu? Que é quando existe uma hemorragia, rompe-se uma artéria no meio do tecido cerebral, né? E ocasionando déficit neuronal, né? Ocasionando lesão cerebral, né? Então, o AVC ele pode ser dividido hemorrágico entre intraparenquimatoso, quando sangra dentro do cérebro, ou uma ruptura de um aneurisma, que é um sangramento mais espraiado por todo o cérebro no espaço que a gente chama de subaracnoide. No caso da ruptura de aneurisma, a gente tem um sinal clínico que é muito importante para a população também entender, que é a cefaleia, né, que é a dor de cabeça muito forte, súbita, que a gente chama de cefaleia entrovoada, dor de cabeça entrovoada. Você está aqui, normal, de repente uma dor de cabeça explosiva, que muitas vezes faz você vomitar e até desmaiar. Então, esse é um sinal, né, a dor de cabeça associada ao déficit neurológico, dificuldade de mexer o braço, a perna, a desvio da face. Isso é um sinal, né, quando tem dor de cabeça, que pode ser um AVC hemorrágico. Só que, como a gente discutia aqui nos bastidores, é importante frisar, só é possível fazer a diferenciação entre o AVC isquêmico e o hemorrágico com uma tomografia. Não é possível a gente dizer que o paciente que está com um lado do corpo paralisado, se é uma hemorragia ou se é uma isquemia. A tomografia é a linha que separa uma coisa do outro e separa completamente o tratamento. Porque, por exemplo, se você tem uma falta de suprimento sanguíneo, que é o AVC isquêmico, você trata de uma forma. Por exemplo, você não pode baixar a pressão desse paciente, porque está faltando sangue lá. No caso da hemorragia, quando você tem um derramamento de sangue, a principal coisa que você tem que fazer no primeiro momento é baixar a pressão do paciente, para diminuir a chance de sangrar mais. Por exemplo, se você tem um paciente que ficou com a boca torta, o braço torto, se você não tem uma tomografia, você não pode fazer AS, que é esse remédio que a doutora Daniela falou para afinar o sangue. Então, tudo isso passa por esse primeiro manejo e esse diagnóstico inicial. Alguns pacientes com hemorragia, dependendo do volume da hemorragia, se é uma hemorragia dentro do cérebro, um coágulo, necessitam de uma intervenção cirúrgica, com a abertura do crânio e com a drenagem desse sangue para diminuir a chance de incapacidade e de morte. Mesmo assim, é uma doença muito grave. Pacientes que têm um aneurisma cerebral, que também é um tipo de hemorragia, né, precisam do diagnóstico, precisam da tomografia, vai mostrar que é uma hemorragia do tipo de ruptura de aneurisma, vai precisar ser feito um outro exame também, que é pelo cateterismo, que é a angiografia cerebral, para dar o diagnóstico desse possível aneurisma, e aí hoje em dia é possível tratar esse aneurisma via endovascular, pelo cateterismo, né, que a gente chama de técnica de embolização por cóio, que você coloca algumas micromolas de titânio, um material dentro do aneurisma, que é o aneurisma é uma bolsa, né? Uma bolsa, uma bolinha que se forma na parede da artéria, que ela cresce, cresce, cresce e rompe. Então, quando ela rompe, a gente dá o diagnóstico, a gente pode fazer esse tratamento com esse material de titânio, ocluindo esse aneurisma e fazendo com que ele não sangre mais. Outra técnica, também consagrada, é a técnica convencional para microcirurgia. Uma craniotomia, que é a abertura do crânio, a dissecção dos vasos e o tratamento desse aneurisma. Então, o AVC hemorrágico ele se difere, né, do AVC isquêmico a partir do momento
em que você recebe o paciente, faz o diagnóstico tomográfico e aí os tratamentos eles se diferenciam completamente, se dicotomizam. Né? Um tipo é o tratamento do AVC isquêmico e outro tipo é o tratamento do AVC hemorrágico. O tratamento do AVC hemorrágico consiste em reduzir a pressão arterial, dar suporte clínico a esse paciente, em alguns casos oferecer cirurgia ou não. Então, pelo que eu entendi, o AVC, essas duas partes, um é um entupimento e o outro é um sangramento. Sim. Então, para diferenciar um do outro, pelo que você falou, é fundamental a tomografia. Sim. E quando doutora, eu estou num interior, num lugar onde não tem uma tomografia, qual seria o passo a fazer? O que esse médico do interior deveria fazer com esse paciente? Como já falado, sem a tomografia, esse médico ele apenas tem que dar o suporte, apenas não, muito importante, né? Dar o suporte clínico, ele vai ver os sinais vitais que a gente fala, né? Se está respirando adequadamente, pressão, oxigenação, e vai ter que transferir para um hospital que tenha tomografia. E lembrando que é o mais rápido possível. O mais rápido possível. Esse médico do interior que não tem a tomografia, ele não pode fazer nenhum tipo de medicamento. Tem que transferir imediatamente para um hospital com tomografia. Porque quanto mais rápido esse tratamento começa, melhores são os resultados. Com certeza. Não é isso? A gente tem algumas perguntas que vieram pela internet e bota na tela para a gente fazer, por favor. A primeira pergunta é: quem sofreu AVC pode realizar atividades físicas? Doutora Daniela, responde essa, por favor. Bom, ele deve realizar atividades físicas sempre, antes de ter o AVC. E após ter o AVC, após passar a fase aguda, então ele já saiu do hospital, ele foi investigado a causa desse AVC. Nós temos que saber se a causa é um entupimento nós já falamos das carótidas, ou se é uma arritmia cardíaca. Então ele precisa ser submetido à investigação da causa, realizar os exames para afastar uma causa cardíaca, uma arritmia, um entupimento de carótida. Feita essa investigação, estando com os exames adequados, ele deverá sim retornar às atividades físicas. Próxima pergunta que veio pela internet. O AVC é hereditário? Tem alguma história familiar, alguma coisa que se relacione com essa doença? Sim. A gente pode dividir o AVC em duas partes, isquêmico e hemorrágico. No caso do AVC isquêmico, muitas vezes ele está relacionado a problemas cardíacos, a problemas são as vasculopatias, que são as doenças vasculares. Então, eu não consigo nem dizer que o AVC é hereditário, mas as causas, né, do AVC, que são problemas cardíacos, vasculopatias, né, elas são sim hereditárias. Isso tem uma carga diabéticos, a pressão alta, né, tudo isso são fatores que têm carga de hereditariedade. Aproveitar o gancho para dizer que essas causas, né, a hipertensão que a gente recebe por carga genética, a diabetes, as vasculopatias, problemas de cardíacos, coronarianos, a gente sabe que tem uma carga genética familiar, que isso é mais difícil de mudar. Mas a gente tem que explicar para a população que é possível controlar a pressão, é possível controlar o diabetes, é possível não ser sedentário e a cessação do tabagismo, né, que são as causas modificáveis ou controláveis. Essa pergunta é muito importante que foi feita, porque é muito comum chegar no consultório, o paciente fala: doutora, meu pai ou algum familiar teve AVC e eu não quero ter AVC. Eu vim aqui para eu não ter AVC. Nós não conseguimos evitar esse AVC em 100%. Não quer dizer que o pai teve, que existe uma hereditariedade que a pessoa vai ter, que o filho vai ter, não tem isso. Mas a gente tem que buscar qual foi a causa do AVC do seu pai, talvez você também teria que evitar. Então, às vezes, a família de hipertensos, que aí existe uma hereditariedade, família de diabéticos. Então, eu vou cuidar a causa, eu vou atrás. Meu pai era tabagista, diabético, hipertenso, sedentário, colesterol alto. Então, eu não quero ter AVC, eu vou tentar controlar a pressão, meu diabetes, fazer atividade física, não fumar. Aí está a hereditariedade da história. Vamos para a próxima pergunta da internet. Medicações anticoncepcional pode causar o AVC? O anticoncepcional, ele pode aumentar o risco, né, de formar coágulos. Vamos falar das coagulopatias. Então, existe um risco, sim, da medicação. Não só o anticoncepcional. Então, tudo que aumenta a nossa potencialidade de fazer coágulo. A gravidez aumenta o potencial de fazer coágulo, o tabagismo aumenta muito,
o anticoncepcional, o sedentarismo. Então, tem que ser estudado com a ginecologista, né, a possibilidade dessa pessoa usar o anticoncepcional. Ele tem indicações excelentes, tem que ser usado com indicação do ginecologista. Só que aí você não pode associar outro fator que aumenta essa coagulabilidade. Então, se eu uso anticoncepcional, eu não posso ser sedentária, eu não posso fumar. Porque se eu associar fatores que aumentam a minha possibilidade de formar o coágulo, formar o trombo, aí aumenta meu risco do AVC. Então, para a população geral, o anticoncepcional pode ser usado desde que a pessoa tenha hábitos de vida saudáveis. E para pessoas que têm algum risco inerente à saúde, existem outras formas de métodos anticonceptivos para ser avaliado com o ginecologista, não é isso? Próxima pergunta. Quanto mais velho, maior o risco de ter um AVC? Ele varia com a idade? Sim. A gente sabe, respondendo de forma bem direta, que a idade, né, que a partir vamos usar um ponto de partida que os trabalhos mostram. A partir de 50 anos, a chance de se você desenvolver um AVC aumenta muito. E a cada década que você soma, essa chance ela vai aumentando em muitas vezes. Então, um paciente, exemplificando, um paciente que tem 60 anos tem muito mais chance de ter um AVC do que um paciente de 50. Um de 70 mais chance que o de 60 e assim sucessivamente. Por que isso? Porque o nosso corpo vai envelhecendo, as artérias vão ficando cada vez mais doentes, os problemas cardíacos vão se acumulando, né? Então é um processo degenerativo do próprio corpo. Então sim, a idade de forma isolada é realmente um fator de risco para ter AVC. O que a gente tem que fazer diante disso é se cuidar e fazer toda essa prevenção, porque é importante frisar. Isso aí, todo o trabalho que você lê mostra. Pacientes que cuidam desses fatores de risco, que a gente falou várias vezes aqui, diabetes, pressão alta, não ser sedentário, diminuem muito a chance de ter um AVC. Mas o AVC ele não é exclusivo de pessoas de mais idade, Não, pode acontecer... de jeito nenhum. A chance de uma pessoa de mais idade desenvolver ter um acidente vascular cerebral é maior do que uma pessoa jovem. Mas pessoas jovens, né, podem sim ter AVC, e se você tiver os sintomas, mesmo sendo jovem, tem que ir imediatamente ao hospital. Próxima pergunta da internet. O AVC ele afeta a memória? Depende da região, né? Como nós falamos aqui, cada parte do cérebro ela tem uma função. Então, a gente tem alguns AVCs que pegam região temporal que vai afetar a memória recente, sim. Então pode afetar. Depende da região onde... E ele não vai observar isso na fase aguda para identificar o AVC. Isso não vai servir como uma identificação do AVC. Ele vai ter o AVC, ele vai ter alterações na região temporal, por exemplo, temporal esquerda relacionada à fala. Ele não vai perceber memória. Mas como sequela, pode ficar com uma alteração da memória recente, dependendo da região. Entendido. Tem mais alguma outra pergunta da internet? Tenho apneia do sono. Corro um risco maior de sofrer um acidente vascular cerebral? A gente sabe que um dos fatores preveníveis, né, um dos fatores de risco preveníveis do AVC é a apneia do sono. Então, sim, quando o paciente tem apneia do sono, não busca tratamento, não busca solução, é um dos fatores que, junto com todos esses outros fatores, podem ser mais um fator de risco nessa soma para que você tenha um AVC. Eu acho que essa pergunta foi importante, nós esquecemos de falar da apneia do sono aqui, eu acho que Sim. Não falamos, né? Mas está ligada ao ronco. Então, quando a gente fala da pessoa que ronca à noite, não é o problema só roncar, incomoda o parceiro, não é só o ronco, por trás do ronco existe a apneia, e a apneia está ligada ao aumento do risco das doenças vasculares, né, cardíacas e cerebrais, com um aumento considerável do risco. Então, o ronco tem que buscar tratamento. E o ronco tem tratamento, então? Tem tratamento para a apneia, tem tratamento para o ronco, e colocando o tratamento do ronco e da apneia, aí vai ver qual é esse tratamento, vai ser discutido, diminui bastante esse risco cardiovascular. Legal, muito legal saber disso. Próxima pergunta. A dor de cabeça muito forte é um sinal de AVC? A dor de cabeça muito forte, se ela tiver essa característica de ser uma dor de cabeça aguda, ou seja, estamos aqui conversando, de repente, uma dor de cabeça súbita, muito forte, que em alguns casos faz você até desmaiar, ou vomitar, ou ter um episódio de vômito súbito, isso sim pode ser um sinal de AVC,
e a maior chance até de ser um AVC hemorrágico, né, que a gente chama de cefaleia introvoada. É importante diferenciar, porque alguns pacientes têm, que é a especialidade da doutora Daniela também, a enxaqueca, que são dores de cabeça que às vezes são muito fortes, né? Às vezes o paciente não consegue nem ver luz, tem que entrar para dentro do quarto, né? Também sente vontade de vomitar, mas elas normalmente são dores de cabeça que elas começam e vão progredindo, né, de forma devagar, dentro de alguns minutos ou horas, né, vai só piorando. Se você não toma medicação, aí que piora mesmo. Mas essa cefaleia do AVC é a cefaleia introvoada, é um raio. Deu, desmaiou, ou então uma dor de cabeça muito forte, uma desorientação. É importante porque é preciso diferenciar uma coisa da outra. Entendido. É uma dor de cabeça que começa subitamente. Subitamente. Todo evento vascular, Ricardo, é importante ressaltar. Seja um infarto, seja uma oclusão de artéria da perna, todo evento vascular é um evento súbito. Você está normal, ou houve uma ruptura de um vaso, ou houve um fechamento de um vaso, ele dá sintoma no momento, porque o fluxo cessa. Se você tem um entupimento de uma coronária, dor no peito, sinais do infarto, então é súbito, é de repente. Você está bem e de repente tem uma alteração. Esse foi o bate-papo das 6. A gente falou sobre o AVC, que é o acidente vascular cerebral, que é um tema muito extenso, muito importante. Espero que a gente tenha conseguido tirar bastante dúvida da população. E gostaria de perguntar ao Dr. Ângelo se ele tem alguma consideração final, que ele gostaria de falar. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu acho que o AVC é um tema de relevância social fundamental, por ser a doença que mais causa incapacidade, por ser a doença que mais mata no Brasil e no mundo. Então isso precisa ser discutido. A gente precisa discutir isso entre sociedade, entre o poder público, para criar estratégias para poder enfrentar essa epidemia de AVC que a gente vive, de pacientes que às vezes não têm tratamento ou são subtratados. E eu gostaria de agradecer à TV Sim, ao convite do Dr. João, ao seu convite para estar aqui, o prazer de estar com a doutora Daniela. Queria agradecer também ao Dr. Pedro Boechat, que é o nosso neurointervencionista lá da nossa equipe da Ineuro, que assiste aqui os hospitais da cidade, que ele não pôde estar presente, então eu estou aqui representando ele nessa discussão e espero que em breve a gente possa estar cumprindo essa função social de esclarecer a população sobre esses temas de tamanha relevância. Eu gostaria de agradecer também a presença da doutora Daniela e gostaria de deixar alguma consideração final, algum recado para os telespectadores? Obrigada. Não, agradecer a oportunidade. Eu acho que esse bate-papo das 6, que sempre é trazido aqui uma informação médica, né, ou de saúde, eu acho que isso é muito relevante para a população. Eu acho que tudo que a gente consegue fazer pelo paciente começa da identificação dele mesmo. Ele que vai buscar esse atendimento, seja hospitalar, seja no consultório. Então, se a gente transmitir alguma informação que seja útil para esse paciente aprender um pouco mais, ele vai buscar com mais clareza o tratamento. Gostaria de dar boa noite e lembrar que toda quarta-feira, a partir das 6 horas, temos o Bate-Papo das 6, que é transmitido pela TV Sim e também pelo YouTube, o canal do YouTube da TV Sim, e na rádio Sim 106.1. Obrigado, boa noite. Bate-Papo das 6 foi um oferecimento Uniscan, Rio Doce Radiologia e Unicor, Medicina de Primeiro Mundo em Linhares. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103 5000 Uniscan.